Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Amigos engenheiros, a gente está aqui hoje na nossa primeira live do canal Engenheiro Blindado. Eu já quero começar a falar para vocês um pouco, que o papo vai ser direto, né? Na nossa primeira live a gente vai conversar um pouco sobre o que é, esse projeto que a gente tem, como ele funciona, o que está acontecendo aqui, por que surgiu essa iniciativa, né? E para a gente começar a ir direto ao ponto, eu já gostaria de chamar o Vitor. O Vitor, que é meu parceiro nesse projeto, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o projeto e como a gente vai desenvolvê-lo, o que a gente pode entregar aqui com vocês. Então, Vitor, boa noite, tudo bem aí? Boa noite, Misa. Tudo bem? E você? Tudo bom, tudo tranquilo. Então, tá bom. Bom, fiz a Perfeito. introdução aqui falando um pouquinho Já. sobre o que a gente está fazendo aqui, que é essa nossa primeira live, que a partir de agora a gente tem uma iniciativa chamada Engenheiro Blindado, e aí a conversa já começa direta, né? Contar um Direto. pouquinho por que a gente quer, por que a gente montou isso, o que a gente quer entregar, né? Então, o que eu estava atualizando aqui, qual que é a introdução que eu acho importante a gente contar aqui nessa primeira live, né? Que assim, tudo nasce pelo grande motivo de que a disputa no mercado de engenharia ela está cada vez mais acirrada. E a gente percebe que empresas e profissionais que não têm uma base sólida, uma base de entregas, uma base de estrutura, de gestão, de entendimento desse mercado novo, elas não resistem mais à pressão e aos testes que o mercado impõe. Elas são submetidas hoje a testes diários e elas não conseguem fazer essa entrega. Então ninguém mais supera obstáculo, nenhum evento inesperado, como por exemplo a pandemia que a gente está vivendo, sem ter Perfeito. uma base muito sólida. E assim, a gente sabe que eu e você juntos, cada um com a sua especialidade, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre elas, né, da onde a gente Exato. vem, cada um com a sua especialidade tem condição de preparar as pessoas para tornar cada engenheiro um vencedor, né? Blindar os engenheiros. É por isso que daí que vem o nome engenheiro blindado. A gente quer que cada Perfeito. engenheiro se blinde através de uma base muito sólida, muito bem construída, para que ele consiga fazer com que ele, como profissional, a empresa que ele quer abrir, uma consultoria, a vida familiar dele, a vida pessoal, o Uhum. tempo que ele tem disponível, todo esse escopo seja blindado, né? Então é assim que Perfeito. nasceu Engenheiro Blindado. A gente quer trazer aqui novidade, conhecimento, entregar para vocês dicas, passo a passo, dar condição completa de gestão, de modelos do futuro, sobre engenharia técnica, trazer o que for necessário para que você seja um engenheiro blindado. Então, Vitor, vamos começar a falar um pouquinho. Eu quero que você comece, por favor. Conta um pouco da sua história, o que você vai contribuir aqui dentro do nosso canal, a gente nessa parceria. E eu te agradeço mais uma vez, cara, por ter me chamado, a gente montar isso junto. É um prazer ter você, um amigo de tantos anos, cara. De tantos anos. É isso que eu ia falar agora. A gente se conhece há tanto tempo já e que finalmente a gente está conseguindo fazer um negócio juntos, né? Sim. Até essa é a parte curiosa, né? Porque nós somos tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo, né? Porque são Exatamente. realmente profissões completamente distintas e eu acho que a gente vem para complementar um ao outro, né? Sem Em dúvida. relação a tudo isso. Bom, vamos lá. Quem que é o Vitor? Né? Bom, para quem não me conhece, para quem está entrando, inclusive, boa noite. Né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor Chiari, eu sou engenheiro civil, né? Moro no interior de São Paulo, moro numa cidade bem pequenininha que se chama Louveira, mas que é muito aconchegante. Sou pai da Carolina e do Vinícius, marido da Karen, e é isso. E a minha vida, eu sou um cara extremamente feliz, né, com tudo isso que tem acontecido. E esse ano aqui, para mim, tem sido uma mudança muito grande, por vários motivos. Primeiro, eu sou técnico de edificações, então comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Né, e com isso, fazendo meu estágio e tudo mais, podemos falar assim, há mais de 20 anos que eu já estou no mercado de trabalho. E nesses quase últimos 20 anos, eu trabalhei basicamente em duas empresas, duas grandes multinacionais, uma italiana e uma americana. E eu entrei numa sinuca
né? Bem, podemos assim, bem ser bem pragmáticos em falar isso, né? Mas uma sinuca muito grande no final do ano passado, quando a empresa que eu trabalhava simplesmente resolveu fechar as portas sem prévio aviso. E eu fiquei naquela, e agora? Vou para o mercado ou vamos arriscar com a empresa? E era algo que eu queria há tanto tempo fazer, empreender, fazer uma coisa diferente, né? Não é simplesmente, a gente vai falar sobre isso também, né? Mas sim, não é aquela questão só de trabalhar com produto e simplesmente ser aquele cara comercial, né? Eu sou uma pessoa muito técnica também. Então, na verdade, a gente veio, você me ajudou muito nisso, na construção da marca, a construção do que é aquela história que também você vai falar e a gente sim, também vai mencionar muito em relação a uma palavra muito importante, que é o propósito. sim. Então, assim, a gente definiu junto o propósito lá no final do ano passado, né? E com isso eu comecei a C4V. Né? A C4V, para quem não sabe, é justamente em homenagem à minha família, né? Aos meus filhos Sim. e aos 4 membros aqui de casa. Né? E aí nisso começou a C4V Consultoria, Gestão e Soluções para Engenharia. E assim, para minha surpresa, acabou dando super certo. Está dando super certo. Né? Por vários motivos, né? Questão de trabalho e tudo mais. Mas o que me chamou muita atenção é que isso tem acontecido durante a pandemia. Coisa que eu, assim, de verdade, quando bateu a pandemia, eu falei, tá, e agora? O que vai acontecer? Porque, absolutamente, se a gente não sabe hoje em dia, quanto mais em março, né? Com 2 meses de empresa. Enfim, e baseado nisso, eu comecei a C4V. Hoje em dia, eu sou consultor de uma empresa, né? De uma empresa e represento outras empresas. O que significa isso também, né? Que a engenharia, ela abre um leque muito grande de mercado. Então, não necessariamente você precisa ser só consultor, ou você precisa ser só representante, ou engenheiro de obra, ou o que quer que seja. A engenharia civil, especificamente, ela acaba, de fato, abrindo um leque muito grande no mercado. E, baseado nisso, a gente conversando, um mês atrás, mais ou menos, nós fizemos uma live falando sobre exponencialidade. Sim. Né? Se você me permite, eu vou até talvez dar um spoiler, adiantar Fica um pouquinho à vontade, aqui, por favor. Talvez o assunto, mas foi a partir dessa live que surgiu, né, o nosso contato em relação a isso. Poxa, acho que a gente poderia fazer um negócio, além de tudo, para ajudar as pessoas, ajudar engenheiros, né? E você se interessou na mesma hora, né, em fazer isso. Eu acho assim, vale até a gente acaba de destacar que estamos nós dois aqui, só que nós temos um outro cara muito importante lá também, que é o Gustavo. Exato. Né, que está acompanhando aqui também, que nos ajuda em absolutamente tudo, né? E que é um grande amigo também de longa data, outro engenheiro, né? E que assim, enfim, nesse aspecto, Misa, a gente acaba se complementando, né, em relação a isso. Então, unimos as forças, surgiu a ideia, e o curioso nós formatamos a ideia muito rápido. Sim. Muito rápido, justamente porque a gente já sentiu essa necessidade no mercado, né? E aquela questão de ajudar as pessoas, para que as pessoas tenham um propósito, foi o que você disse. O mercado, ele é extremamente competitivo, né? Eu não estou falando competitivo só entre empresas, não, mas entre profissionais, entre, enfim, vários aspectos. E você viu que essa semana a Luísa Helena, do Magazine Luiza, ela fez um curso na PUC Rio Grande do Sul, ela e o Karnal juntos, era um curso sobre liderança, e lá no curso ela falou sobre propósito, né? A importância do propósito das empresas dentro da gestão das empresas, o quanto isso vai sustentar as empresas do futuro, fazer com que elas se tornem realmente fortes. Né? Então, Vitor, a gente vai falando um ou outro, né? Mas se você me permite, sem dúvida, eu vou me apresentar também. Então, meu nome é Misael Maon, eu sou publicitário de formação, mas hoje o que eu não sou mais é publicitário, apesar de trabalhar em um grupo de comunicação, né? Então, assim, eu sou o Misael, também pai da Catarina, né? Marido da Juliana. Minha família tem muita importância na minha vida. Eu costumo falar que a minha vida não tem divisão entre vida profissional e pessoal. Né? Então, eu acho que é por isso dessa importância. Eu e o Vitor, a gente está muito alinhado nisso. E isso é parte desse projeto Engenheiro Blindado. O Engenheiro Blindado não é aquele que olha somente para a entrega profissional dele, mas que ele se sente por completo realizado e que entende que o propósito da vida dele está na totalidade, né? Mas aí, voltando, o que eu faço hoje, então?
Eu trabalhei durante 16 anos em agência de publicidade e hoje eu sou diretor de operações e pessoas de um grupo de comunicação chamado Grupo Tagcom. É um grupo de empresas de comunicação e marketing. Então a gente tem uma empresa de consultoria de marketing, outra de planejamento estratégico de comunicação e marketing, 2 agências de publicidade, uma agência de social media, uma empresa de pesquisas digitais, um estúdio audiovisual. E o que eu faço hoje, né, essencialmente? O que é a minha entrega hoje? A minha entrega é sobre transformar empresas tradicionais em empresas prontas para um futuro muito próximo. Falou tudo. E como eu faço isso? Como eu posso contribuir? E onde eu e o Vitor a gente se complementa? Exatamente nesse ponto. O que eu posso trazer para as empresas e para pessoas, eu sou hoje diretor de operações e pessoas, então o que eu trago é modelos de gestão que conseguem amarrar o propósito da existência de empresas e pessoas, a sua performance de mercado, e fazer com que você deixe, e esse tema não é meu, eu acho que você nem nunca ouviu eu falar sobre isso, né? Mas assim, a gente tem que deixar de ser trocador e ser multiplicador. O que é o trocador e o multiplicador? O engenheiro que é um trocador, ele troca seu tempo pelo dinheiro. Então, sim, eu tenho um dia para trabalhar, e eu troco esse meu dia, as horas do meu dia, por um dinheiro X, por um valor hora de salário. Eu preciso que os engenheiros comecem a pensar que o engenheiro que é blindado, o engenheiro que está preparado para esse mercado do futuro, ele deixa de ser trocador, ele começa a ser multiplicador. O que ele faz para ser um multiplicador? Ele começa a multiplicar as suas horas do dia e fazer com que eu trabalhe menos tempo para alcançar mais faturamento, mais objetivos, mais resultados. Perfeito. Como a gente faz isso? Através de N plataformas, que aí é o que a gente vai entregar aqui todo dia, né? Essa live de apresentação, a gente está contando o que a gente vai fazer, né? Mas eu só um gostinho. Exato. Eu e o Vitor juntos, a gente tem condição de fazer com que você, engenheiro, se torne um engenheiro blindado e faça o que aconteceu com o Vitor. Como a nossa história juntos, como o Vitor se tornou um engenheiro blindado. Essa é a nossa história profissional juntos, né, Vitor? Porque apesar de a gente se conhecer há 15, 14 anos, quantos anos? 2006, anos, né? 14 anos. 14 anos. A gente está junto nessa desde o final do ano. E ninguém previu uma pandemia. Jamais. O que o Vitor tem para entregar de mais valioso para todo mundo que vai acompanhar o engenheiro blindado a partir de agora? Ele montou uma base muito forte e muito estruturada, que qualquer empresa que tivesse começado, depois de 2 meses chegasse a pandemia, 3 meses, a pandemia chegou, a empresa ia quebrar. E foi aí que o Vitor cresceu. É isso que a gente quer fazer com todo mundo. Eu estou aqui para dar sustentação relacionada à gestão, o Vitor está aqui relacionado à formatação da engenharia em si, aplicação da engenharia, seja ela estratégica ou tática ou prática, e juntos a gente pode fazer com que você realmente se torne blindado, né? Uhum. Então, exatamente isso que você falou, porque além de tudo é um grande desafio, né? Porque essa palavra do blindado, ela tem são vários significados, né? Em relação a isso. E a gente acabou definindo justamente o termo, e que fique bem claro que a questão da engenharia com o termo blindado, ela não é simplesmente pelo lado profissional, né? Ele envolve tudo aquilo que você falou lá no início, envolve família, envolve tudo, como você pode ter mais tempo para a tua família, como você pode se organizar melhor em relação à tua empresa, né? Ou a tua empresa, ou seja a tua empresa, ou não seja a tua empresa, como você consegue se organizar, seja um home office, ou seja, dentro da empresa, para que essa organização te traga paz. Em vários aspectos, pelo lado financeiro, pelo lado da engenharia, pelo lado da família, pelo lado do lazer, enfim, tudo aquilo que todos nós gostaríamos de ter, que é mais tempo para a família, isso é uma coisa que eu posso afirmar para você que eu tenho. Exato. Baseado justamente nisso, na organização que a gente
formatou juntos, né, lá atrás, e que a gente vem, você me ajuda muito nisso, e eu venho formatando isso e venho aplicando no dia a dia. Então esse é o fato que a gente vai tentar trazer todos os dias aqui para quem estiver nos acompanhando, seja através de lives, seja através do conteúdo que nós vamos colocar. Tem muita coisa legal e que fique bem claro, né, Misa? Nós estamos fazendo uma coisa de coração, não é uma obrigação. Nós estamos fazendo uma coisa realmente que a gente quer, trazer esse senso para as pessoas. Exatamente. Né? Trabalhar junto, trazer um negócio novo, um negócio diferente, sair do mais do mesmo. Né? Exato, que a gente vê muito isso. É fazer uma coisa diferente. É isso mesmo. Vitor, eu já te falei sobre isso, né? Eu entrei nessa de olhos fechados assim que você me chamou. Primeiro porque você sabe a confiança que eu tenho em você, cara, e aí... Mas você falou muito sobre propósito, né? O propósito da minha vida é ajudar pessoas por meio do meu conhecimento. É o que você falou, eu tô aqui entregue por completo. Porque eu acredito muito, cara, que eu e você, a gente tem como ajudar, a gente sabe como ajudar, a gente sabe o caminho das pedras para fazer com que a pessoa se sinta preenchida, feliz, atuando. Perfeito. Poxa, estou insatisfeito em um lugar X. Não me vejo mais trabalhando dessa forma. Isso para mim é muito antigo. A gente tem condições de ajudar. A gente tem condições de fazer com que você escute um pouco sobre. E aí eu vou falar sobre os assuntos que eu e você, a gente já sabe que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre como formatar um produto, a gente vai falar sobre escala, a gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre como formatar a sua empresa, sabe? A gente vai trazer a importância de alguns passos, falar sobre business plan, falar sobre resultado, sobre plataformas digitais, sobre como modelos de gestão, sobre como aplicar essas coisas. E assim, o que a gente quer deixar aqui, pelo menos eu vejo assim, é uma pulga atrás da orelha. Por quê? Lá atrás de tudo, né, a gente percebe que tudo está na forma com que o engenheiro pensa a sua profissão hoje. Como o engenheiro rompe as barreiras que ele enfrenta hoje? Quais ferramentas que ele tem para romper isso que ele tem na mão? Como que ele pode fazer isso? Então a gente vai trazer aqui. É só acompanhar a gente. E não é assim, futuramente, é a partir de agora. Não, é já. É já. A gente quer trazer tudo isso para vocês. A gente quer trazer, então, uma mudança de mentalidade da forma com que você enfrenta a sua profissão, enfrenta a sua vida, né? E assim, o que você não vai encontrar aqui dentro? Atalho, segredinho, não é isso. É trabalho duro, mas a gente está te contando o que está ali na frente, o que é o futuro, como você pode hoje reavaliar a sua profissão, reavaliar o lugar que você trabalha, reavaliar o faturamento que você quer ter, reavaliar o que você quer entregar para sua família. A gente está estendendo a mão e falar, fica aqui com a gente, que a gente sabe como fazer tudo isso mudar. Sim. E assim, a gente não está falando só de um ponto. Qual é a promessa que muita gente entrega? Você vai fazer tal, você vai alcançar tal objetivo. O nosso você vai alcançar uma gama de objetivos. Sim. É por completo, não é só sobre a profissão, é sobre a sua vida por completo. Perfeito. Certo? É isso que é se tornar blindado. É isso que é ser blindado. A gente quer que você esteja blindado por completo. Sem interferência externa, sem problemas, quebrando todas as objeções que você enfrenta hoje no seu dia, né? E é o que muitos dos engenheiros, e eu vejo isso no meu dia a dia, né? No meu caso, como eu visito muita obra, por exemplo, você vê muita gente descontente, né? Naquilo que está vivendo, simplesmente é aquele cara que fala, nossa, não aguento mais levantar da cama de manhã para vir fazer isso. Né? Eu gostaria de ter a coragem, eu já escutei muito isso, gostaria de ter a coragem que você teve, né? E no meu caso não foi nem só uma coragem, foi muito mais por uma oportunidade, para falar a verdade. Sim. Né? Só que isso você acaba criando uma paixão tão grande que você fala, não, agora vai. Né? Então isso que é interessante, isso que é legal, e é esse o ponto que a gente quer tocar. A gente não está aqui para
simplesmente para falar, como você disse, atalho, segredinho. Nós estamos aqui para falar a verdade. A palavra do momento agora é hack, né? Vou É hack, pois é. Qual que é o hack para eu ser um cara? Cara, não tem hack, que não tem nada disso, Cara, sabe? E muitas vezes nós vamos cutucar na ferida. Vamos. Tá? Nós vamos cutucar na ferida. A gente não vai falar sempre o que você quer escutar, não. É isso aí. Muito pelo contrário. A gente vai, às vezes, é aquela história, apontar o dedo e falar assim, crie tua coragem. Né? Porque todo mundo pode prosperar. Todo mundo pode prosperar. Seja na profissão, seja na vida, seja ganhando dinheiro, seja fazendo tudo. E a gente vai tentar passar todas essas informações para que você atinja uma coisa muito boa na tua vida. É isso aí. Ô, Vitor, você me permite, cara, a gente fez uma boa introdução aqui sobre o que vai ser, o que as pessoas vão encontrar aqui dentro do Engenharia Blindada. Perfeito. Eu queria trazer uma coisa para você que é uma surpresa, tá? Mas vamos lá. Pronto. Só... exato, já começa. Eu me lembrei agora, você estava falando um pouquinho, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo nosso em comum, que é o Vacari. E a gente falou sobre empreendedorismo. Sim. E eu me lembrei de uma coisa, isso ficou durante muitos dias na minha cabeça, que é sobre a mentalidade do fazer o perfeito. Porque todo mundo pensa, poxa, eu vou começar... o que vocês aqui estão prometendo com a engenharia blindada? Que eu vou fazer uma base muito boa e que aí eu vou começar e vou ter uma empresa ou vou ter um profissional que vai sobreviver às pressões que a gente está vivendo no momento de hoje. Tá bom, mas pensando dessa forma, significa que eu preciso ter um cenário perfeito? E eu acho que isso precisa ficar muito claro. Quando a gente espera o perfeito, muitas das vezes a gente não consegue executar porque a gente sempre está esperando o momento perfeito. O que eu vejo que é o momento perfeito? Não é ter, às vezes, uma empresa completamente estruturada, mas é você se sentir preparado. Eu estou contando a sua história. Eu sei. A sua história. Mas é que você falando me fez lembrar dessa conversa que a gente teve na sua casa aquele dia, comendo uma pizza. Sim. Cara, você estava com a vontade, e aqui vai. A única coisa que a gente espera das pessoas que nos acompanham é que elas tenham vontade. Se ninguém querer, se as pessoas não quiserem ser um engenheiro blindado, né, não tem o que a gente possa fazer. Então, o ponto aqui, de tudo, resumindo, né? Primeiro, para a gente sair da inércia, é preciso querer, e é preciso entender que o que precisa ser perfeito é a forma que você pensa e não o cenário que está em torno de você. Sim. Isso é você que molda. E aí você precisa fazer agora. Você precisa começar já. Certo? Eu acho que é um pouquinho de você. Se você puder comentar um pouco sobre esse lado empreendedor, essa sua preocupação, o que passou pela sua cabeça no seu momento de virada. Quando você decidiu se blindar, né? O que aconteceu naqueles 2, 3 meses ali que foi, cara, não posso esperar, mas queria fazer algo bem feito. Qual que é a balança, né? Porque, bom, para mim, tudo que você falou em relação a uma empresa, uma analogia que acho que dá para fazer é a analogia em ter ou não ter filhos. Né? Porque muita gente fala assim, mas eu não vou... acho que não está na hora de eu ter filho. Não, mas ter filho, eu vou planejar para daqui uns 5 anos. Né? E se você só planeja, você nunca vai ter o filho. Né? Na minha opinião, uma empresa não é muito diferente disso, não. Afinal de contas, para mim, ela é um terceiro filho que eu tenho. Né? Porque realmente você tem que tratar isso. Você virou a câmera, isso. Não, tranquilo. Coisa que acontece. É live. Não é gravado. Né? Enfim, e isso foi justamente o que bateu na minha cabeça no dia 3 de outubro do ano passado, quando eu tive a péssima notícia que a empresa que eu trabalhava estava fechando as portas. A primeira coisa que veio foi, e agora? O que é que eu faço? Eu tenho 2 filhos em casa para criar. Né? Então, cara, foi muito, muito, muito difícil. Muito mesmo. Então, eu fiquei com essa história na minha cabeça de, nossa, acho que está na hora de eu empreender, de eu ter o meu negócio, de fazer, tranquilamente durante 3 meses.
E assim, por uma coisa muito boa, acho que tudo que eu construí na minha carreira, graças a Deus apareceram várias oportunidades de voltar simplesmente para o mercado. E que, convenhamos, tá, Misa? Não tem nenhum problema com isso, tá? Muito pelo Sem contrário. dúvida. Não tem problema nenhum com isso. A gente Né? não está aqui pregando que não existe caminho diferente, né? Não é Muito pelo isso. contrário. Eu estaria falando, nossa, mas peraí, Vitor, você ficou 20 anos em empresa e agora você vai falar isso? Não, não, muito pelo contrário. Fui muito feliz. Muito feliz. Para mim foi uma escola absurda, as duas. Né? E nesse meio tempo eu fiquei pensando, eu falei, poxa, acho que chegou a hora. E tudo isso que você falou, ficou martelando, martelando, martelando. E, curiosamente, eu nem sei se você sabe disso, mas no dia que você veio aqui em casa, que foi no dia 8 de dezembro, que eu sou muito bom com esse negócio de data, às vezes datas inúteis, mas eu sou bom nessas coisas. Foi exatamente a data que você veio na minha casa, e naquele dia eu tinha recebido uma proposta. E muito do que a gente conversou, naquele dia eu falei, não, eu vou fazer o meu. Saí de férias e tudo mais, e quando eu voltei, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Entendeu? Então, assim, é difícil? É uma decisão difícil? Meu Deus! Foi talvez a decisão mais difícil da minha vida. Talvez tenha sido a decisão mais difícil da minha vida. Mas você sabe quanto que eu me arrependo dela? Mas nem por um milésimo de segundo. Muito pelo contrário. Né? Dificuldades tem? Lógico que tem. Como tem numa empresa. Trabalho bastante? Graças a Deus. Só que foi aquilo que a gente falou. Organizando, você se organizando por vários aspectos e formatando toda a ideia do propósito, de você ter um business plan, de você ter toda a questão da liderança, caso você tenha um plano de ter uma equipe. Enfim, tudo isso, eu tenho certeza que você vai prosperar. Tenho certeza que essa pessoa ela vai prosperar no que vai fazer. Tudo isso. Assim, eu me lembro muito daquela nossa conversa. Ali, a gente levantou pontos sobre um futuro que era assim, você já está pensando em montar sua empresa para quando você vai ter funcionários? E eu lembro que na nossa conversa em nenhum momento falou, mas está longe. Não tem essa de estar longe de ter funcionário. Não. Tá. Sim, então vou preparar minha empresa para que ela tenha funcionários desde já. Ah, mas eu quero só um logotipo. Não, não é só um logotipo. Não. O que é minha marca? Como ela conversa? Qual que é o tom de voz? Qual que é o arquétipo? Tudo isso a gente vai entregar aqui, a gente consegue entregar. Tudo isso. Tá bom. O que sou eu como líder? Quais os meus processos? Quais as plataformas que me ajudam? Qual que é o escopo de trabalho? Qual que é a formatação da minha empresa? E eu me lembro muito sobre o abandono que você fez das crenças que você tinha. Ah, eu acredito só nisso. Não importa no que eu acredito. O que o mercado precisa é uma leitura que é chamado do customer centric, né? Perfeito. O que o mercado precisa, o que o consumidor precisa. Faço a leitura e monto o meu escopo baseado nisso, né? É muito diferente. Existe um ótimo exemplo, ele é muito antigo, muito antes dessa teoria do customer centric, que eram as embalagens de ketchup da Heinz. Não, Heinz não, uma mais famosa, né? Heinz, não me lembro. Que antes era a tampa em cima, desroscava a tampa, o pote de vidro que você batia no fundo, né? Por que isso? Porque as empresas queriam que fosse tudo dessa forma. Então, eles estavam pensando no produto. É mais barato ter a embalagem de vidro, é mais barato essa tampa. Quando eles pensaram o que o consumidor precisa, foi quando a embalagem ficou de ponta cabeça, de plástico, você está sempre pronto para ser ketchup. Cara, isso tá tão na nossa cara. Tão na nossa cara. Só que as pessoas não se apoderam disso. É isso Concordo. que a gente vai te ensinar a fazer. Tudo é questão de mentalidade. Eu e o Vitor, a gente tem condição, tem estrutura, tem chão para trazer isso para vocês e falar, se atentem, não deixem escapar, sabe? E quando a gente fala de futuro, o futuro de 15 anos atrás era 15 anos para frente. O futuro de hoje é semestre que vem. É semestre que vem. Então, é para isso que a gente está aqui, é isso que a gente tem condição de entregar, sobre fazer avaliações muito rápidas, trazer metodologias de ágeis,
para dentro do seu eu. E não importa se você tem uma empresa ou não, se você trabalha para alguém, isso não importa. O que importa é que você, Não importa. engenheiro, tem que estar preparado. Você tem que conhecer coisas novas. Você tem que saber como fazer você ganhar mais dinheiro ou ficar mais tempo disponível para ficar com a sua família, né? E aí volta a questão do trocador para o multiplicador. Como que a gente vai fazer tudo isso acontecer? Concordo Certo? plenamente. Concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho que a gente tem, mais uma vez, muita coisa legal para trazer. Muita coisa mesmo. A gente preparou assim, muito conteúdo bacana. E, de novo, com coração, com muito carinho, sabe? Não é. Nós estamos falando com pessoas, né? Então a gente quer que essa pessoa também aprenda com com a nossa experiência, né? Aquilo tudo que nós, seja essa pessoa um recém-formado, ou seja essa pessoa que queira, poxa, fala já, quero empreender, quero ter a minha empresa, quero fazer alguma coisa, quero trabalhar com consultoria, quero trabalhar com representação, enfim. O mundo ele é muito grande, tem muita coisa legal para gente fazer. E eu acho que a gente vai entregar. Acho não, nós vamos entregar muita coisa legal. Muita coisa mesmo. Pessoal, é isso. A nossa live inicial é uma live de apresentação. A gente queria falar um pouco sobre o que é o projeto, quem sou eu, quem é o Vitor. Até por isso ela é mais curta. Então, a partir de hoje, por favor, quem acompanhou a live aqui durante todo esse tempo, se você está vendo essa live gravada, a partir de agora, compartilhe com todos os seus contatos. Crie comunidades. Se você trabalha em uma empresa e quer que 3, 4 companheiros seus de trabalho mudem a forma de pensar, transforme o engenheiro blindado em uma comunidade. Traga essas pessoas para acompanhar junto com você, para que vocês evoluam juntos. Se você está pensando em empreender, trabalhar sozinho, criar sua consultoria, seu estúdio, seu escritório de engenharia, não importa o que, venha acompanhar. Se você enxerga um possível sócio, traga ele para assistir tudo isso. Aproveite essa live de abertura, né? Assista ela mais uma vez, para você entender o que a gente vai fazer. Siga aqui o Engenheiro Blindado, convide as pessoas e compartilhe essa live. Eu acho que ela vai contar um pouco, consegue dar uma introdução boa, né, Vitor, sobre o que a gente vai fazer aqui. Você tem que pensar da seguinte forma: o nosso foco é te dar uma base completa para que você se torne blindado e consiga vencer por meio de uma mentalidade que é inovadora no campo da engenharia. Você precisa enxergar o mundo engenharia de uma forma diferente. Tá certo? Mude paradigmas. Quebre aquele paradigma, aquela cultura enfim, daquele costume que todo mundo tem. Nos acompanhe aqui que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso aí. Vitor, obrigado mais uma vez. Misa, um grande abraço. Obrigado, pessoal. Ótima noite para todo mundo. Bom descanso para vocês. Nos vemos muito, muito em breve. É isso aí. Grande abraço. Acompanhe aqui o Instagram Engenheiro Blindado. Compartilhe com a sua rede. É hora de se blindar, engenheiro. Boa noite para todos. Até mais. Boa noite.